Olá, meu colega advogado, minha colega advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. E como você já sabe, no nosso espaço, a gente sempre procura trazer para vocês as principais pessoas que estão envolvidas com os temas relacionados à advocacia, à cidadania, e hoje o nosso tema é muito interessante. Nós vamos falar da Semana Nacional da Execução. E quem está conosco aqui é o doutor Fernando Reis de Abreu, ele que é juiz gestor da centralização junto à Coordenadoria de Apoio à Execução, o doutor Alexandre Bastos, que é presidente da ACAT, que é a nossa Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas, e também a doutora Clarissa Costa, ela que é advogada trabalhista e conselheira da nossa OAB aqui do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. Eu começaria aqui, quero começar com o doutor Fernando. Doutor Fernando, de que semana nós estamos falando? Como é que nasceu essa iniciativa, a Semana Nacional da Execução? A Semana Nacional da Execução ela nasceu no Conselho Superior da Justiça do Trabalho com o intuito de fomentar e incentivar a execução nos tribunais regionais do trabalho. Nossas execuções são o nosso calcanhar de Aquiles, né? Porque tem uma taxa de congestionamento muito alta e elas demandam um conhecimento técnico bem específico. Então, realmente nesse intuito de fomentar a execução nos tribunais. E aí são realizadas várias frentes, né? De conciliação e execução, de utilização de ferramentas, utilização em massa do sistema CIS do ajude para penhoras e contas correntes, alienações judiciais em bloco, enfim, tudo que possa gerar um impacto bacana na nossa execução. Sim, eu queria passar para o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, qual é o envolvimento da ACAT nessa iniciativa? Zé Fernandes, assim, um prazer sempre revê-lo, doutor Obrigado. Fernando Reis, doutora Clarissa, minha parceira de tribunal nas nossas lutas para melhores condições para a advocacia também, sempre interagindo com o tribunal de uma forma que fique bom para todo mundo, que eu acho que a intenção de todos, de fato, é que a justiça tenha a sua efetividade, eu acho que é bom para o tribunal e melhor ainda para a advocacia. E eu acho que falar em Semana Nacional da Execução é bem por aí. Em conversa até com o doutor Fernando, a gente vinha alinhavando a questão de cursos, para que a advocacia se habilite e saiba utilizar essas ferramentas, sabe quais são as ferramentas que os tribunais oferecem para uma efetividade dentro de uma execução, uma persecução de patrimônio de um devedor, e não só saber a existência dessas ferramentas e como vai fazer esses pedidos. A ACAT já vinha fazendo isso desde o final do ano passado, até porque a gente teve uma gama aí de ferramentas, de acordo com convênios institucionais feitos com o tribunal. Nós tivemos aí uma boa gama de recursos para poder seguir nessa persecução de patrimônio do devedor. E, obviamente, a gente vai continuar nesse sentido. Achei que talvez fosse algo que já estaria meio que repetitivo, mas pelo que eu vi em conversas com o doutor Fernando e reuniões com a doutora Clarissa, eu vi que a advocacia precisa, de uma forma mais sensível, mais objetiva, saber como utilizar esses recursos que o próprio tribunal tá provendo. Então, assim, a ACAT vai continuar fornecendo esses cursos, conclamando a advocacia carioca para que venha aprender. Eu acho que agora é a hora, eu acho que os meios de comunicação, então, se tornaram cada vez mais amplos para que a gente tenha ciência de como é que funcionam esses recursos. Eu acho que não só a ACAT, a própria OAB vai fornecer também, mas a Clarissa vai falar isso melhor, cursos sobre ferramentas de execução, e outras entidades estão, obviamente, convidadas e eu acho conclamadas também, porque eu acho que é um tema que é bom para todo mundo. A execução boa é aquela que a gente recebe. Então, a gente tem que saber o melhor caminho para seguir. Doutora Clarissa, quais são as suas expectativas diante desse momento? A expectativa nossa da OAB é a melhor possível. Essa é mais uma parceria da OAB com o Tribunal Regional do Trabalho. A gente já vem com um diálogo muito profundo e muito constante com o TRT, com toda a administração. Preciso aqui deixar muito claro meus agradecimentos ao Tribunal do Trabalho, ao doutor Fernando, por envolver a advocacia nessa Semana Nacional de Execução, porque, Júnior, não sei se você sabe, a gente tem essa semana há pelo menos uns 15 anos, não é isso, doutor Fernando? Mais ou menos.
a gente já vem há muitos anos, há mais ou menos que eu tenha participado já há 15 anos, pelo menos, e a gente nunca conseguiu extrair que algo de bom ficasse para a advocacia, que tivesse algum legado para a advocacia da Semana Nacional de Execução. Então, esse ano, nós fomos procurados, em razão de toda a parceria que a gente tem com o tribunal, nós fomos procurados pelo doutor Fernando para engajar a advocacia nesse momento. E num momento muito difícil, que a advocacia mais está precisada. Então, a OAB, meu presidente, Luciano, disponibilizou toda a ajuda e toda a assistência da estrutura da OAB. Inclusive, foi um pedido nosso, que é a interiorização dessa Semana Nacional de Execução, porque é muito fácil, porque na capital a gente tem muita proximidade com o TRT e está muito habituado a saber o que é e frequentar a Semana Nacional de Execução. Mas o interior do Estado nunca foi levado para o interior essa Semana Nacional de Execução. Então, uma das primeiras coisas que eu pedi para o Fernando, e que ele aceitou de pronto, de imediato, foi a gente interiorizar e abranger o maior número de advogados nesse projeto. Nós já fizemos um fórum de debates com os presidentes de subseção, tivemos a presença do Luciano, do doutor Fernando, do doutor Igor, que também é um juiz do trabalho que auxilia nessa nossa empreitada, que eu já chamo de nossa, porque a Semana Nacional de Execução já não é mais só do tribunal, é nossa também. E acho que podemos, diante disso, ter um grande acontecimento no mês de setembro, é 20 a 24 de setembro a semana. Estamos com muita expectativa para ela. E tem algumas outras questões que a gente vai trazendo para você ao longo da nossa conversa. Sim, eu queria passar para o doutor Fernando. Doutor Fernando, como é que vai ser estruturado essa semana? A estrutura é bem complexa, porque a gente divide por áreas. E aí o que a gente está pedindo para a advocacia colaborar bastante mais na parte de conciliação e na parte de capacitação dos advogados. Porque a nossa ideia não é que a nossa relação institucional com a advocacia ela ultrapasse a semana. Na verdade, a gente quer que o advogado esteja presente o tempo inteiro com a gente. Porque isso não se constrói em uma semana só. A semana é realmente um incentivo para que essa parceria continue. Então, além dessa parte que a gente está conclamando os advogados a tomarem parte, a gente também tem uma série de coisas internas para fazer. Exemplo, a gente vai fazer um mutirão de cisbajude, que é a penhora em conta corrente. A gente vai tentar fazer um mutirão de leilões em todas as unidades judiciárias. Vamos fazer pesquisas em ferramentas eletrônicas em diversas unidades judiciárias, e dessa vez a gente quer até fazer uma inovação, porque hoje em dia são 82 varas no Rio de Janeiro. Se a empresa A tem processos em todas as varas fazem as mesmas pesquisas, o que para mim não faz o menor sentido. Então, a gente vai tentar fazer uma maneira escalonada, em que a primeira vara faça da empresa A, a segunda da empresa B, a terceira da empresa C. E, no final, elas vão compartilhar entre si essas informações. Então, a gente vai tentar otimizar o serviço das ferramentas eletrônicas, facilitando para todos os juízes e, por conseguinte, melhorando também para o jurisdicionado e para o advogado. Uhum. Doutor Alexandre, como é que está sendo advogar nesse período atípico que a gente está vivenciando com a pandemia? Os advogados trabalhistas têm se adaptado bem diante dessa necessidade, e como é que tem sido o feedback com a Justiça do Trabalho? Então, não falar que é fácil estaria sendo uma hipocrisia minha. Eu acho que a gente veio aí... Não tá fácil para ninguém, né, Alexandre? Não é? Eu acho que a gente veio num período em que o seu trabalho sofreu inúmeros ataques, e a pandemia veio quase como uma cerejinha do bolo, se é que se pode tratar dessa forma. Mas eu acho que, como sempre, a advocacia e o próprio tribunal se reinventou. Eu acho que
essas novas modalidades de acesso ao judiciário como balcão virtual, o Siga-me, você liga para a vara e o servidor atende do próprio celular, a forma que o TRT levou muito essa questão da pandemia. Eu sempre falo o seguinte: dizer que o tribunal fechou é uma mentira. Houve uma campanha no início desse ano, foi feita uma matéria num meio de comunicação que não convém falar nada, é porque não pagam royalties para a ordem, então também não vou falar nada. Mas, assim, infelizmente fizeram uma notícia, uma fake news. Dizer que os processos estão parados ou que a maioria dos processos são físicos é uma mentira. Não tenho como, essa informação não se sustenta pelos próprios dados. Nunca se viu o judiciário dando uma resposta tão efetiva. Então, acho que em termos de tramitação, o processo, a advocacia ganhou muito. Quem fala melhor sobre a alvará é a Clarissa, que acompanhou de perto e foi assim uma soldada do lado do Luciano e junto à Caixa Econômica e Banco do Brasil para conseguir com que as varas liberassem os alvarás, remetessem aos bancos, e ela fazia interlocução entre a advocacia e os bancos. E isso foi um trabalho fantástico da Clarissa, não sei como é que ela aguentou. Sandra, se eu puder te dar os números disso, os números são impactantes. São. E assim, eu não sei Júnior como é me que ela aguentou, porque ela permitiu. continuou segurando a onda. A gente lá no comitê gestor, falando de migração de processo físico para eletrônico. Então, assim, a Clarissa sempre bato palmas para a Clarissa, porque ela é incansável sempre. Então, vamos passar então, para assim, ela. então, vamos embora. Então, vamos embora. Final da tua fala, posso passar para ela? Pode Então, sempre. vai lá, dona Clarissa. Vamos lá. Júnior, pegando o gancho da Alexandre, eu tenho muito orgulho da minha OAB e eu tenho muito orgulho do que a gente tem feito pela advocacia. Só para vocês terem uma ideia do que foi, estou falando só de números de Caixa Econômica Federal. Nós pagamos, nós que eu digo a Caixa Econômica, o tribunal com a emissão dos alvarás, os advogados recebendo esses alvarás e as partes, foram 138 mil alvarás de execução e 276 mil alvarás de depósito recursal. Isso é uma enormidade. Muita coisa, muita coisa. Os números são muito grandes, é uma grandiosidade o que a OAB do Rio de Janeiro fez e faz pela advocacia. A OAB de Minas, a gente está com uma dificuldade enorme, até tentando ajudar lá, mas a gente tem convênio da OAB com Caixa Econômica, Banco do Brasil para pagamento. Esses números são somente Caixa Econômica. O agendamento agora da retomada do tribunal para agendamento de retirada para carga de autos físicos. Nós já batemos mais de 2.000 agendamentos nos 15 primeiros dias. Nós já foram entregues à advocacia mais de 3.000 volumes de processo. Sem contar que a OAB e o tribunal têm essa... Quando eu falo das parcerias, são tantas parcerias que a gente tem com o tribunal, e essa é mais uma maravilhosa parceria. A digitalização dos processos físicos, a OAB está fazendo as suas expensas de todo o tribunal do segundo grau, todos os processos em trâmite... OAB CAART, me perdoa. A gente já tem essa parceria com o tribunal desde 2009, já foram digitalizados 3.000 AIRRs, são os processos que são remetidos ao tribunal. E esse nosso convênio terminou, parece que as coisas se encaixam, né? Tudo vem encaixadinho. Nosso convênio terminou em maio. Aí veio a pandemia, a gente não conseguiu, ficou parado um tempo na digitalização, naquele primeiro momento. Nós retomamos agora o mesmo convênio para digitalizar os processos físicos, porque a gente já zerou o nosso passivo de remessa para o TST. Então, a OAB manteve esse convênio para digitalizar todo o legado de processo físico do segundo grau. Uhum. E isso é uma enormidade para a advocacia, são mais de 20.000 volumes de processo. Uhum. Então, eu acho que o ganho para a advocacia, com a parceria do tribunal, foi o que trouxe de melhor na pandemia, foi o que trouxe o que a gente... E são coisas que eu estava até brincando com o Luciano, eu brinquei com o pessoal do grupo de trabalho, que eu sou muito falante, eu falei, olha, tem coisas que não vou mais me libertar delas. Agendamento de Caixa Econômica, advogado agenda via site da OAB, dia e hora para comparecer na Caixa Econômica. Advogado agenda dia e hora para ir ao tribunal, às varas do trabalho, para retirar o seu processo. Isso são ganhos para a advocacia que a gente não vai mais perder. E como eu falei com o doutor Fernando, eu falei, eu quero a semana de conciliação para sempre. Falei, vamos implementar esse quero conciliar, vamos dar gás, e isso tem que ser uma coisa
o tempo inteiro, isso não pode ser restrito a uma semana de conciliação. A gente precisa criar a cultura da conciliação. Pois é, doutora Clarice... Posso aproveitar o gancho? Sim, eu queria até, antes do senhor falar, doutor Fernando, eu quero falar aqui até como cidadão, mais do que advogado. É muito bacana estar vendo essa aproximação da advocacia com a Justiça do Trabalho, porque, no final da história, né, somos todos pessoas que estão voltadas à execução da justiça. A sociedade ganha com todo, exatamente. Né? Então, é muito bacana. Então, doutor Fernando, a palavra é sua. Uma das principais partes da nossa Semana Nacional de Execução é exatamente a conciliação de processos de execução. Porque, às vezes, é falta de hábito, até por assim dizer. E quando chegam as semanas de execução, aí as pessoas saem ensandecidas, pegando qualquer processo, jogando, pedindo para o juiz matar a pauta. O que a gente detectou assim, enquanto na gestão da efetividade da execução? É que é necessário que os advogados façam uma seleção dos seus processos que realmente têm chance de ter algum acordo. Senão, o que acontece, na verdade, é que nos outros anos eles jogavam um processo sem essa análise mais pormenorizada, não conseguiam um acordo e falavam, não dá certo. E não é assim. Então, a gente tem algumas dicas. Por exemplo, se você já conseguiu uma penhora parcial em espécie num processo, seja do sócio, seja da empresa, se conseguiu restrição de veículo, renajude, se o seu valor, às vezes valor baixinho, 2.000, 3.000, às vezes eles conciliam. Adoro fazer de acordo descumprido. Funciona que é uma beleza. Em vez de dizer, paga em 48 horas, não, vamos fazer o acordo do acordo aí, gente. Vamos lá, se vira. Uhum. E tem funcionado. O acordo do acordo funciona bem. Bem imóvel, quando o bem imóvel está para leilão, então é ótimo. Quando já tem parte controvérsia depositada, quando tem depósitos recursais para serem liberados. Quando tem embargos da execução com valores muito próximos entre si. Então, tem uma série de tipos de processo que estão na boca do acordo. E é esse conhecimento que a gente quer fazer chegar à advocacia. Pois é. Doutor Alexandre, e a advocacia trabalhista de uma maneira geral? Eles têm essa informação? É muito difícil fazer essa conexão para que se saiba que essa semana está operando nessa direção? Então, eu estava até esperando o doutor Fernando tocar na questão da conciliação, porque a gente fica assim, Semana Nacional, e por conta das metas do TST, a gente fica muito como Semana Nacional da Conciliação, e a semana, na verdade, é nacional da execução. Ou seja, não vai ser só a questão do acordo. O acordo é mais uma ferramenta utilizada nessa semana. É uma semana de efetividade na execução. Então, assim, eu acho o seguinte, aí é uma questão cultural. Que todo mundo sabe que existe a semana, sabe, porque é amplamente divulgado, não só pelo próprio tribunal, as entidades divulgam, e a gente, obviamente, diz que, olha... A gente recebe várias publicações com intimação para audiência, né, Alexandre? Exatamente. Então, assim, não tem nem como dizer que não vai fazer, assim, que passou desapercebido, alguma coisa do gênero. Eu acho que aí há uma questão cultural. O que o advogado faz? Ele não pega aqueles processos, por exemplo, de um devedor que é solvente, mas assim, ele está pelejando e coisa e tal, e talvez numa conciliação no processo, já na fase de execução, ele vai conseguir matar aquele processo e economizar uma vida útil aí desse processo. Ele vai conseguir limar esse processo mais cedo, limando o processo mais cedo, o cliente sai feliz, o advogado sai feliz, e a empresa, obviamente, resolve um problema, porque, querendo ou não, ela é devedora. Então, assim, eu acho que é mais uma questão cultural, porque dentro da advocacia, o que acontece? Esses processos vão para a Semana Nacional de Execução, e está aí, doutor Fernando, que, pô, se eu estiver errado, me corrija, são aqueles casos que o cara, assim, não tem mais o que fazer. O devedor sumiu, aí chega lá, cadê o réu? Não apareceu, sumiu, foi citado já foi revel na citação, na fase de conhecimento. Então, assim, o cara já pega um processo que não tem a menor condição de absolutamente nada.
Então, assim, o que às vezes eu via uma efetividade dessa semana de execução em termos de conciliação é que o tribunal, às vezes, entrava em contato com os grandes litigantes. Aí pegava banco, multinacional. Então, assim, tem gordura financeira para negociar, então acabava sendo interessante, até porque, no caso de banco, eu advogo muito contra banco, você tem os fechamentos semestrais. Então, quando você pega, por exemplo, já no final do segundo semestre, setembro está um bom período para isso, você já está pegando ali, o banco já querendo queimar um passivo para poder apresentar um balanço positivo. Então, assim, isso é muito interessante, mas acaba se tornando porque o tribunal tomou a iniciativa de chamar esse tipo de litigante, não foi algo cultural da advocacia. E eu acho que, desde que o doutor Fernando chamou a gente para conversar, doutor Fernando e doutor Igor, chamaram a gente para conversar, eu acho que o que me soou muito forte nessas conversas, além da divulgação e propiciar, obviamente, foi como eu falei no início, meios eficazes de levar uma execução, ensinar de fato quais são os recursos e como é para fazer esse pedido, mudar essa cultura da advocacia. Eu acho que às vezes você tem um bom plantel aí de processos para poder levar para uma conciliação e acaba dizendo assim, olha, esse processo aqui eu sei que eu vou ganhar a execução e acaba empurrando isso e bota processos que são inviáveis. Então, assim, eu acho que tem que mudar essa questão cultural da advocacia. Sim, doutor Fernando, estamos quase chegando já no final do nosso papo. Passou muito rápido, gente. Pois é, qual a sua avaliação, o resultado dessas experiências todas, como é que o senhor avalia? Um resultado nota 1000 é o contato com a advocacia. É colocar todo mundo junto com o mesmo propósito. Então, não existe justiça sem advogado. E então está todo mundo no mesmo barco. Se tiver ruim para um, está ruim para todo mundo. Então, eu acho que essa parceria é muito importante e a gente quer continuar com ela. O tribunal tem interesse em continuar. Tanto que a advocacia está em todos os comitês, está em todo, sabe? A gente tem existe uma interação bem grande entre a advocacia e a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Doutor Fernando, eu quero passar para os nossos outros dois convidados, mas só para finalizar, a Justiça do Trabalho já está recebendo impacto dos problemas econômicos da pandemia? Ou isso ainda vai vir uma onda ainda das empresas que estão em dificuldade, empresas estão fechando, enfim? Assim, a gente realmente tem alguns impactos, muito embora a gente ache que as pessoas não procuraram a advocacia porque tiveram medo de se contaminar. Então, a gente teve uma diminuição drástica na distribuição do número de processos. Então, eu acho que isso ocorreu. E também aconteceu vários acordos descumpridos, porque as pessoas estavam com as empresas fechadas. Esse impacto a gente sentiu. Agora, de acordo, vamos ver se teve muitos. Vamos ver se a pandemia vai ultrapassar o período prescricional de 2 anos, para saber o que vai acontecer. Bom, obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Estamos quase encerrando. Doutora Clarissa, nosso ponteiro final aí, suas considerações. Vamos lá. Vou, mais uma vez, agradecer ao tribunal, agradecer ao meu presidente Luciano, que dá todo o apoio à advocacia trabalhista nesse momento tão difícil, mas eu estou muito esperançosa, eu sou uma pessoa muito otimista e acho que essa semana vai trazer muito ganho para a advocacia. Nós estamos preparando seminários, gravando videoaula com 2 contadores especializados em cálculos e em execução trabalhista para ensinar a advocacia a utilização dessas ferramentas. Capacitar a advocacia é a solução para poder ter uma efetividade jurisdicional. Então, isso está sendo preparado uma cartilha online com essa, porque o tribunal tem na página da Corregedoria um linkzinho que é convênios do TRT. E esses convênios aparecem JUSERJ, CISBAJUDE, CCS, enfim, vários nomes que, para muitos da advocacia, são desconhecidos. Então, o que a gente pensou em fazer é destrinchar isso com um profissional capacitado que vai gravar uma videoaula e vai
ser fornecido para todas as subseções. Vão ser fornecidos, a gente vai estar preparando uma cartilha. A Maria Luciana, nossa diretora de Tecnologia da Informação, está junto com a gente, vai preparar essa cartilha e a gente vai divulgar toda a metodologia de como utilizar essas ferramentas. Eu estava brincando com o doutor Fernando, a gente pegou um processo que tinha lá uma resposta do Sisbajud. Sisbajud é o convênio do Banco Central que faz o bloqueio das contas. E tinha uma resposta que eu não sabia. E olha que eu sou uma pessoa que estou ali militante do dia a dia. Eu falei, gente, eu não sei o que quer dizer isso aqui, tem que desenhar para mim. Então, eu acho que a gente precisa trazer para a advocacia a simplicidade e o conhecimento de como utilizar essas ferramentas. E, com isso, todos podem contar com a Ordem. A Ordem vai encampar essa Semana Nacional de Execução e, como eu disse, nas outras questões dos agendamentos, vai ser uma coisa permanente, vai ser uma aquisição para a advocacia que a gente não vai perder na pandemia. Então, tem que continuar com o que é bom. E é isso que a gente espera dessa Semana Nacional de Execução. Obrigado. Doutor Alexandre, para a gente encerrar. Endosso o que a Clarissa falou, a Cátia também está imbuída dessa mesma missão. Quero agradecer a você, José Fernandes, ao doutor Fernando, Clarissa. Eu acho que o assunto é muito pontual, né? É uma questão que hoje em dia a gente precisa esclarecer para a advocacia, e eu acho que a Ordem, e faço assim também a minha participação como representante estando na presidência da ACAT, é exatamente municiar a advocacia da melhor forma, apresentando para a advocacia as melhores ferramentas para que um processo se torne efetivo. É o que eu sempre falo, sentença ela é linda quando ela se torna algo palpável, quer seja na obrigação de fazer, mas principalmente na obrigação de pagar. Então, eu acho que advogado exitoso é aquele que consegue ver um resultado efetivo da prestação jurisdicional, e eu acho que essa Semana Nacional da Execução traduz muito isso. Olha, e com essa palavra final do doutor Alexandre, a gente vai encerrando mais um hashtag OABRJ em debate. E você que está sempre conosco, continue a prestigiar o nosso espaço. O nosso programa está na plataforma do YouTube, no canal, na página da OAB, na página da CAARJ. Você pode fazer suas críticas, as suas sugestões. E eu quero agradecer mais uma vez o doutor Fernando Reis de Abreu, ele que é juiz gestor de centralização junto à Coordenadoria de Apoio à Execução, o doutor Alexandre Bastos, ele que é presidente da ACAT, da nossa Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas, e também a doutora Clarissa Costa, ela que é advogada trabalhista e conselheira da nossa OAB aqui do Rio de Janeiro. Gente, muito obrigado mais uma vez, a gente vai ter que encerrar o nosso papo, mas a gente vai voltar novamente, porque a semana vai se dar em setembro, e quem sabe aqui a gente não faça aqui uma bela avaliação, que o nosso papo aqui ajudou a orientar muitos advogados trabalhistas, muitas pessoas que estão envolvidas com a administração da justiça, a administração do direito do nosso país. Mais uma vez, gente, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau.